Alunos do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Luciano Nascimento, sou seu professor de língua portuguesa, e na aula de hoje nós vamos estudar o singular e o plural dos verbos ter e vir. Bem, nós sabemos que, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, os verbos devem ser flexionados de acordo com as pessoas do discurso, ou seja, se a pessoa do discurso ou o sujeito estiver no singular, o verbo tem que ficar flexionado na sua forma do singular. Se o sujeito estiver no plural, a forma verbal também tem que ser flexionada na sua forma do plural. Então, vamos pegar como exemplo, para a gente entender, o verbo falar, na terceira pessoa do singular e do plural. Na terceira pessoa do singular, eu tenho ele fala. Na terceira pessoa do plural, eu tenho eles falam. Então, percebam que há uma diferença muito clara entre a forma do singular e a forma do plural. No singular, eu tenho fala, e no plural, falam. Ele fala, eles falam. É bem diferente. Mas, quando se trata dos verbos ter e vir, isso não acontece. Por quê? Porque na terceira pessoa do singular e do plural, esses verbos eles têm a pronúncia igual. Por exemplo, eu digo ele tem e digo eles têm. Perceberam? Não tem diferença nenhuma da pronúncia. Mas nós precisamos tomar cuidado com isso, porque apesar de na pronúncia os verbos ter e vir, na terceira pessoa do singular e do plural terem a mesma pronúncia, na hora da escrita isso não acontece e há uma diferença, né? A forma do plural é escrita de uma forma e a forma do singular é escrita de outra forma. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado na hora de escrever os nossos textos para não errar na grafia dessas palavras, porque elas vão apresentar grafias diferentes. E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje, tá certo? A escrita dos verbos ter e vir na forma do singular e na forma do plural, na terceira pessoa, que é onde acontece esse fenômeno, né, de ter a mesma pronúncia, tanto no singular quanto no plural, ok? Então, prestem bastante atenção no conteúdo dessa aula, para que vocês possam entender e nunca mais errar a escrita desses verbos, ok? Então, gente, dando continuidade aqui ao nosso assunto, como eu havia dito para vocês anteriormente, os verbos ter e vir na terceira pessoa do singular e do plural, eles não há uma diferenciação na pronúncia. Então, tanto no singular como no plural, a pronúncia vai ser tem. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho, minha filha tem aula de ciências hoje. E aqui eu tenho a terceira pessoa do singular. E aqui eu tenho a terceira pessoa do plural. Vejam, minhas filhas têm aula de ciências hoje. Percebam que a pronúncia continua igual, tanto na forma do singular quanto na forma do plural. Mas percebam que na escrita há uma diferença. Que diferença é essa? No plural, nós utilizamos o acento circunflexo no E. A mesma coisa acontece com o verbo vir. Vejam aqui, ó. O gerente vem para o trabalho de ônibus. Os gerentes vêm para o trabalho de ônibus. Perceberam aqui que no plural eu coloco o acento circunflexo? Essa diferença ela vai acontecer também nos verbos que são derivados desses dois verbos, né? O uso do acento gráfico também diferencia verbos derivados de ter e de vir, ou seja, formados a partir deles, como acontece em conter, manter, convir, intervir, entre outros. Mas, nesses casos, há uma importante diferença. Que diferença é essa? A diferença é que ambos os casos são acentuados, tanto o singular quanto o plural. A diferença vai estar no tipo de acento utilizados. Veja, aqui, ó, o aparelho mantém a sala aquecida. Aqui nós temos o singular. Percebam que no singular eu utilizo um acento agudo. No plural, ó, os aparelhos mantêm a sala aquecida. Aí, no plural, eu continuo com um acento circunflexo.
Aqui, ó, outro exemplo. A diretora intervém no processo. Veja, singular, acento agudo. Plural, acento circunflexo. Então, o acento circunflexo continua sendo usado para a forma flexionada no plural. No singular, emprega-se o acento agudo, porque a última sílaba é tônica. Vejam, mantém, a última sílaba é tônica. Então, de acordo com a regra, todas as palavras oxítonas, ou seja, aquelas palavras onde a última sílaba é a tônica, que terminam em, elas devem ser acentuadas. É o que ocorre, por exemplo, com as palavras alguém, veja, termina em, e a última sílaba é tônica, é a mais forte. Então, deve ser acentuada. Alguém, ninguém e também. Então, gente, vocês têm aí uma atividadezinha que vai ajudar vocês a praticar a escrita desses verbos no singular e no plural. Gente, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender esse assunto. Espero que vocês consigam também fazer a atividade da semana. Mas se restar alguma dúvida, vocês podem falar comigo, sempre no horário das minhas aulas, que são nas terças-feiras a terceira aula e na quinta-feira a segunda aula, ok? Um abraço a todos e até a próxima videoaula.